Olá, salve, salve, como vai você? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Vamos esperar que sim, vamos esperar que sim. Que bom que você veio, que bom que você está aí. Venha participar então de mais uma apresentação, de mais um conteúdo de matemática financeira e hoje nós vamos resolver uma lista de exercícios envolvendo o assunto juros compostos, que é uma parte muito importante da matemática financeira e nada como os bons exercícios para praticar essas ideias, tá bom? Então nós vamos acompanhar o seguinte, vamos apresentar um formulário que vai ser necessário para a gente poder estar resolvendo esses probleminhas, tá bom? O que é importante destacar nesse formulário? É importante destacar o seguinte, que esta aqui é a nossa equação principal para juros compostos, tá certo? FV igual a PV vezes 1 mais I, entre parênteses, elevado a N, tá bom? Então quais são os elementos que nós temos aqui? Nós temos o seguinte, montante, tá certo? Ou valor futuro, percebeu? Capital inicial ou valor presente e I é a taxa, N é o período. Muito bem. Uma coisa muito importante nesses problemas é que tanto a taxa quanto o período, ambos devem estar na mesma unidade. Tudo bem? Isso é muito importante, ok? Bom, aqui é a fórmula dos juros, tá certo? Vai ser o capital inicial, tá certo? O valor presente versus 1 mais I elevado a N menos 1. Tudo bem? Fazemos primeiro as operações envolvendo parênteses, depois as dos colchetes. Muito bem. Se você quiser calcular o capital inicial, tá certo? O valor presente é igual ao valor futuro ou montante dividido por 1 mais I elevado a N menos 1. Em seguida, nós podemos calcular também a taxa, que vai ser a raiz quadrada ou raiz enésima de FV sobre PV, tá certo? Montante sobre capital inicial menos 1. Tudo bem? Tranquilo? E também podemos calcular o tempo de operação dessa operação financeira. Logaritmo de FV menos log de PV, tá certo? Logaritmo do montante menos o logaritmo do capital inicial dividido pelo logaritmo de 1 mais a taxa. Que é importante destacar mais uma vez que é a partir desta equação, perfeito? E lembrando que o montante é a soma do capital, tá certo? Capital inicial mais os juros, perfeito? Você consegue desenvolver essas fórmulas, tá bom? Mas aqui a gente só vai apresentar os problemas, tá certo? E como foi resolvido eles. Muito bem, tá bom? Sei que você ficou contente, então acompanha aqui. Essa lista de exercícios a gente vai trabalhar duas situações. Uma nós vamos resolver algebricamente, tá certo? E a outra nós vamos usar, tá certo? A calculadora financeira HP12C, tá bom? É uma oportunidade de você verificar como é que você pode resolver o problema usando o recurso dessa calculadora. Tá bom? Então acompanha aqui simplesmente. Vamos lá então. Perceba. Calcule o montante produzido por um capital de R$ 1.000 aplicado em regimes de capitalização composta a taxa de 10% por 2 meses. Perfeito? Então nós precisamos calcular o quê? Qual foi o montante produzido, qual foi o montante gerado por essa aplicação. Tá bom? Então essa aqui é a nossa fórmula que nós vamos sempre partir dela. Então vamos colecionar os dados e vamos verificar o que nós podemos trabalhar, tá certo? FV é o valor futuro ou montante, é o valor desconhecido. PV é o valor presente ou capital inicial, é 1.000. I é a taxa da operação dada em termos de porcentagem, 10% ao mês. Coloque já na fórmula unitária, 0,10, percebeu? Só pegar 10 e dividir por 100, achamos 0,10 ao mês. Número de períodos ou tempo, 2 meses. O que é importante destacar? Taxa e tempo estão na mesma unidade, ao mês e meses. Muito bem. Então, simplesmente aplicando a fórmula da maneira que está escrita aqui, simplesmente é só multiplicar 1.000 vezes 1 mais 0,10 ao quadrado. Percebeu? Se você fizer a continha, sem dificuldade, você vai achar esse valor. Tá bom? Normalmente, se esse termo aqui, olha só, se 1 mais a taxa foi elevado a um número muito grande, esse número aqui você pode retirar de uma tabela financeira. Percebeu? Chamamos esse número aqui, essa constante, esse fator de acumulação de capital 2, tá certo?
e tempo 2 para porcentagem 10%. Se você for procurar na tabela, você vai encontrar esse número aqui, 1,21. Normalmente em provas de concurso, tá certo? O examinador coloca esse número, coloca esse dado para você resolver o seu probleminha, tá certo? Porque muitas vezes ele pode ser muito grande, pode ser elevado a 30, por exemplo, tá certo? É impraticável resolver somente com lápis e papel, tá certo? Como é que você procede para resolver? FV é igual ao capital inicial vezes esse fator. Simples assim, olha, 1000 vezes 1,21, 1210. Tudo bem? Muito bem? Beleza. Bom, se você tiver em mãos uma calculadora HP 12C, olha só como é que esse mesmo probleminha pode ser resolvido de uma maneira um pouco mais imediata. Vamos pegar a calculadora, acompanhando, está chegando. Muito bem. Aguardando. Lembrando que isso aqui é um pequeno roteiro, certo? Que você pode seguir ele. Muito bem. Qual é a primeira providência? Vamos zerar os registros, tá certo? Vamos limpar a calculadora, F_FIN, F_REG, como está aqui, ó, tá certo? Em seguida nós vamos colocar os dados. Para esse problema vamos colocar o capital, taxa e tempo. Perfeito? Então sempre nessa ordem, sempre que possível, capital, taxa e tempo. CHS, PV vai mudar o sinal desse número, tá bom? Vamos colocar para verificar. Primeiro capital, 1000, tá certo? Vamos lá, capital inicial, o valor presente, 1000, CHS, olha só, viu como mudou o número? CHS, PV, olha, já foi registrado. Tudo bem? Tranquilo? Agora vamos colocar a taxa, vamos assinalar a taxa. 10%, olha só, sempre assim. Basta teclar aí, pronto, já registrou. Em seguida, 2, que é o período, 2 meses, vamos colocar 2, tecle N. Também já registrou. Tudo bem? Montante que vai ser dado por essa tecla aqui, FV. Só teclando FV, olha lá, R$1.210. Então, esse aqui é o nosso montante da nossa operação. Percebeu? Então, já resolvemos o problema, tá certo? Olha só. O montante produzido é de 1.210, tá certo? Simples assim, beleza? Esse aqui é o Excel, essa aqui é a sintaxe que a gente usa para resolver o mesmo problema, certo? Futuramente vamos verificar como é que se trabalha com Excel, tá bom? Muito legal, né? Vamos partir para o próximo problema, tudo bem? Vamos lá. Agora presta atenção. Calcule quanto irei resgatar de juros, olha só, agora é juros. Ao aplicar R$900, tá certo? Durante um ano, a taxa de 5% ao semestre. Percebeu? Então vamos escrever os dados que nós temos. Valor presente ao capital 900, tá certo? Taxa 5% ao semestre, já passa para a taxa unitária 0,05 ao semestre. Número de períodos, um ano, igual a 2 semestres. Por quê? Porque a taxa está ao semestre, não é? Logicamente, o período também tem que estar em semestre. Então, um ano tem 2 semestres. Tá certo? É só aplicar a fórmula do montante que você está vendo aqui. Olha só, vai ser o quê? Montante vai ser o quê? O valor futuro vai ser igual a 900 vezes 1 mais a taxa elevado ao quadrado. Percebeu? Simplesmente você resolve essa conta, você vai achar um valor futuro montante de 992,25. Mas o problema está pedindo juros. Então faça o seguinte, juros vai ser o quê? Vai ser o montante menos o capital. Montante menos o capital. O cálculo dos juros vai ser 92,25. Tudo bem? Vamos resolver com o probleminha usando a calculadora HP, que já estava louquinha para aparecer. Olha só que interessante. Vamos usar esse programinha, esse roteirinho, e você vai verificar que também é fácil. Vamos limpar os registros, como sempre, F_FIN, F_REG, bonitão assim. Agora colocamos o capital, 900 CHS PV. Então digite 900 CHS PV. Olha só o sinal negativo, tudo bem? Escreva a taxa, 5i. 5
tecle I. Tudo bem? Olha lá. 2N em seguida. 2 tecle N. É o tempo. Tudo bem? Agora chame FV, que vai calcular o montante. FV. Olha lá. Teclando FV. Achamos o valor do montante. Mas o problema está pedindo os juros. Certo? A partir daqui, o que é que você faz? Tecle assim, olha. RCL PV mais. Então, tecle RCL, tá certo? Olha lá. PV em seguida mais. Olha só que bacana, que interessante. Já temos o valor dos juros que a calculadora nos forneceu. Simples assim, percebeu? Olha só. R$ 92,25. Muito interessante, certo? Se você precisar usar os valores da tabela financeira, olha só, esse valor também é dado. Logicamente, você sempre vai fazer um procedimento, calcula o montante, capital vezes esse valor da tabela, acha o valor do montante, desconta depois o valor do capital inicial e você tem novamente o valor dos juros. Muito bem, muito legal, não é bacana, não é? Novamente, o Excel nos dá essa oportunidade de calcular também o valor dos juros. Muito bem. Probleminha 3, presta atenção aqui, olha. Calcule quanto devo aplicar hoje, olha só, para resgatar 6.555,43 no final de um ano, a taxa de 4% ao mês. Muito bem. Vamos escrever os valores, vamos coletar os dados, tá certo? Valor futuro ou montante é 6.555,43. Taxa 4% ao mês, vamos escrever na forma unitária, 0,04 ao mês. Período, 1 ano, e se a taxa está ao mês, vamos escrever o ano igual a 12 meses. O que é que se pede no problema? Quanto eu devo aplicar hoje? Portanto, seria o valor presente ou o capital inicial. Perfeito? Partindo-se da equação principal, nós podemos calcular, veja bem, nós podemos calcular o valor atual de que forma? PV é igual a FV sobre 1 mais E elevado ao N. Muito bem, muito bem. Daqui a pouquinho a gente vai usar a calculadora, vamos guardar ela por enquanto. Então você pega aí o capital final, o montante, divide por 1 mais 0,4, tá certo? Elevado a 12. Como é que você faz essa operação aqui? Normalmente esse fator 1 mais 0,4 elevado a 12 é dado por tabelas financeiras. Bom, é dado por tabelas financeiras, ok? Isso. Vamos então praticar agora usando, tá certo? Olha, acabei de falar, tabelas financeiras fornecem esse número. É só você pegar esse número, que é o montante, e dividir pelo fator. Você vai achar 4.094,50. Muito bem. Mas vamos usar a HP e verificar como é que a gente pode resolver este probleminha. FREG, ok? Muito bem, Bob Marley. Vamos colocar o montante. Então escreva sempre assim: 6.000, olha lá, 6.555,43, ok? CHSFV, olha lá, FV, tá certo? Ó, é valor futuro, então vem aqui, FV, registrou. Taxa 4%, então 4 tecle I. Em seguida 12, que é o período, 12 meses, 12 tecle N. Muito bem. Agora em seguida PV, que é o valor principal, que é o valor inicial. Teclando PV, olha só que bacana, 4.094,50. Olha só como você já tem esse número de uma forma imediata, tá certo? De uma forma muito elegante, muito bacana, certo? Então a resposta desse problema, tá certo? Olha só, devo aplicar hoje 4.094,50. Bacana, não é? Muito bem, vamos guardar a calculadora, vamos verificar o próximo problema. Olha só, o empréstimo de 5.400 foi liquidado após 3 meses por 6.431,49. Calcular a taxa de
juros dessa operação. Muito bem, muito bacana. Então como é que nós vamos colocar os dados? Vamos colocar assim: PV é o valor inicial, tá certo? Capital inicial 5.400, montante 6.431,49, período 3 meses, N igual a 3, tá certo? Essa é a fórmula que nós vamos partir para resolver. Se você trabalhar algebricamente, você vai achar esta equação: I é igual a raiz cúbica de FV sobre PV menos 1. Eu sei que você quer participar, mas calma, não, no momento não agora. Vamos guardar novamente. Muito bem. Então, resolvendo essa equação, você vai ter o seguinte: vai ser I igual a raiz cúbica, tá certo? Esse N é o tempo, 6.431,49 dividido por 5.400 menos 1. Bom, resolvendo essa continha simples, com certeza você sabe fazer, você vai achar I igual a 0,6, certo? Não estranhe não, se você multiplicar por 100, você vai achar 6%, que é o valor da nossa taxa. Muito bem, muito legal, muito interessante, tá bom? Ok. Então vamos partir então para HP. Olha só como é que ela também nos fornece esse valor de uma maneira imediata. Então, acompanhando aqui, vamos chamar a calculadora. Muito bem. Vamos zerar os valores. F fim F reg. Muito bem. Bob Marley. 5.400 CHSPV. Olha, tá certo? Capital inicial. Então anote: 5.400 CHS, sempre assim, PV, tá bom? Depois, valor futuro, montante, 6.431 com 49 centavos, FV, então, tecla FV, tá certo? Depois, em seguida, 3N, que é o período, 3N, que é o tempo, 3 meses. Tá bom? Se você quer o valor da taxa, digite I. E olha só, você vai achar 6% ao mês, como a gente já havia calculado aqui. Olha só que interessante. 6% ao mês, como a gente já havia calculado. Tudo bem? Bacana? Legal, né? Beleza, é simples assim. Bom, vamos pegar o último conteúdo agora, o último probleminha para trabalhar, tá certo? Da mesma forma, usando o Excel, tá certo? Você tem essa possibilidade. Mas fica para um próximo capítulo. Taxa de juros de operação, 6% ao mês. Muito bem. Último probleminha. Calcular o tempo de aplicação de 15.000 efetuada a taxa de 3% ao mês e que produziu o valor futuro de 16.882,63 centavos. Muito bem, muito simples também. Vamos coletar os dados, tá certo? Capital inicial 15.000, montante 16.882,63, taxa 3% ao mês, 0,03 ao mês. Logicamente, vamos calcular o período vai ser em meses. Muito bem. Partindo-se desta equação inicial, que é importante, a equação fundamental, você vai encontrar o valor. Veja bem, você vai encontrar o valor de N, que vai ser dado por essa equação aqui, ó. N é igual ao logaritmo natural de FV sobre PV dividido por logaritmo natural de 1 mais I. Tudo bem? Beleza, simples assim. Vamos aplicar essa equação. Se a gente colocar nesses termos assim, nós temos N é igual, veja bem, estou usando o logaritmo de 10 porque calculadora científica normalmente tem logaritmo de 10, tá bom? E eu posso até mostrar para você como é que se calcula essa situação aqui, esta equação, tá bom? Vamos achar o valor de número 4. Então acompanha aqui comigo, nós vamos verificar como é que a gente procede essa solução. Vamos pegar a calculadora científica, que é mais bacaninha de se trabalhar, é a mais comum, todo Excel que se preze tem. Então vamos começar a trabalhar, perfeito? Acompanhe aqui comigo, vamos fazer primeiro essa divisão. Então abro parênteses, escrevo, olha lá, 16.882 com 63 centavos, percebeu? Divida por 15.000, então você vai dividir
por 15 mil. Vamos dividir por 15 mil, 000, 15 mil. Em seguida, fecha o parênteses, tá certo? Fecha o parênteses e acione a tecla log, tá certo? Muito bem. Olha só, 0,051, uns quebradinhos. Olha só, numerador aqui, perfeito? Muito bem. Em seguida, divida, olha só, divida por 1,03, que é essa soma aqui, percebeu? Acione a tecla log. Muito bem, olha só, 0,012 e uns quebrados, certo? Em seguida, igual 3, essa série de noves. Na prática é o que? Na prática é o famoso 4. Muito bem. Legal essa ideia, né? Muito bacana. Então vamos fechar essa calculadora e vamos usar a outra, a HP12C, que ela vai mostrar de uma maneira mais imediata de como você calcula esse período aqui, certo? Então acompanhe aqui novamente, vamos buscar ela, está aqui, muito bem, vamos limpar os registros, como você já sabe, FREG, muito bem, vamos digitar 15.000 CHSPV, 15.000 CHS, vamos lá, PV, certo? Não se preocupe, ela vai aparecer daqui a pouquinho. Muito bem, novamente, vamos lá, 16.882,63 centavos, FV, certo? Taxa da operação 3%, 3 e, certo? Em seguida, só teclar o N, chamando a tecla N. Olha só como imediatamente encontramos o valor do período, o valor do tempo. Percebeu? O valor dessa operação. 4 meses. Tá certo? Simples assim. Se você precisar usar o Excel, esta é a função. Vamos verificar futuramente como é que a gente consegue usar esse procedimento. Tá bom? Então a resposta do nosso probleminha, o tempo de aplicação foi de 4 meses. Muito bem, muito legal. Tá certo? Então repare bem, todos esses problemas que a gente viu até agora nada mais são do que aplicações dessas equações aqui, tá certo? O que é interessante você procurar assimilar? Procurar assimilar primeiro que essa aqui é a equação principal, da onde você consegue derivar, da onde você consegue formular todas as outras, tá certo? Isso aqui exige um pouquinho de prática, um pouquinho, tá certo, de traquejo matemático, mas nada que com um bom estudo você não consiga verificar, tá bom? Futuramente talvez eu demonstre cada uma delas para você verificar como é simples e como é que é fácil, tá bom? E outra, mais importante que você precisa aprender de momento, que é importante, é que sempre que trabalhar com operações financeiras e principalmente com cálculo de juros e tudo mais, taxa e período deve estar sempre na mesma unidade, como a gente acabou vendo nos problemas, tá bom? Taxa e período tem que estar sempre na mesma unidade, tá certo? Bom, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, eu espero que ele tenha sido muito útil, tá certo? E nos vemos numa próxima ocasião, perfeito? Um abraço e até mais.